Este vídeo é o primeiro de uma sequência de 9 vídeos onde vou mostrar-vos a resolução de alguns exemplos de primitivas integrais. Vou explicar-vos uma forma simples de resolver qualquer tipo de integral, desde aqueles mais simplesinhos até aqueles aparentemente mais complicados. Subscrevam o canal para serem notificados a quando da publicação dos próximos vídeos sobre esta temática. Chamo-me Helena Braço, professora de Matemática do Ensino Superior, e espero que este vídeo e os próximos vos sejam muito úteis. Vamos a isso? Neste primeiro vídeo, e como é o primeiro, vamos com calma, vou começar por mostrar-vos uma aplicação das primitivas aplicadas à velocidade e aceleração. Depois vamos ver o que é esta história das primitivas e dos integrais e depois vamos fazer a resolução de alguns integrais, estes ainda um bocadinho simples. Vamos considerar x de t a função posição. Portanto, consideramos um corpo, um veículo em deslocamento retilíneo e em cada instante t, portanto aquela variável t vai representar o tempo, tem a posição x de t. Sabemos que a velocidade do veículo é dada pela derivada da função posição. E sabemos também que a aceleração é dada pela derivada da função velocidade, ou seja, no fundo calcula-se a aceleração através da segunda derivada da função posição. Ora bem, por exemplo, se tivermos a função posição t ao cubo mais t quadrado, então como é que vamos obter a função velocidade? Derivando 3t quadrado mais 2t, é a derivada de duas potências. Se nós quisermos então a função aceleração, temos que derivar novamente, ou seja, derivar a primeira derivada da função posição ao derivar a função velocidade e obtemos então 6t mais 2. Como vai ser importante para daqui a bocadinho, eu vou chamar a atenção como é que nós derivamos o t ao cubo. t ao cubo é uma potência, então como é que é feita a derivada? Baixamos o expoente, o valor do expoente, 3 vezes a base, que é o t levantado ao expoente menos 1. Ou seja, por derivação, a potência do t ao cubo vai diminuir uma unidade. Ok? Agora consideremos um problema. Consideremos que uma partícula se desloca num movimento retilíneo com a aceleração dada por esta função, 6t mais 4. Sabemos que a sua velocidade inicial é de v de 0 de 6 metros por segundo, ou seja, no instante t igual a 0, a velocidade é de 6 metros por segundo. Sabemos também a sua posição inicial, ou seja, quando começamos a experiência, em t igual a 0, no instante 0, então a sua posição vai ser nos 9 metros. O que é que nós queremos saber? Qual a função posição da partícula? Ou seja, o que é que nós tínhamos há bocadinho? Tínhamos a função posição, derivávamos, tínhamos a função velocidade, derivávamos, tínhamos a função aceleração. Agora temos ao contrário, temos a função aceleração e queremos a função posição. Temos que andar ao contrário. Como é que isto se vai fazer? Ora bem, então está aqui a função velocidade. Partindo da função aceleração, nós conseguimos obter a função velocidade. Ou seja, no fundo, o que é isto? Qual é a função cuja derivada dá 6t mais 4? Queremos andar ao contrário, porque se a aceleração é a derivada da função velocidade, se eu tenho a aceleração e quero ir para a velocidade, então quero saber qual é a função cuja derivada é a de t. E a função cuja derivada é a de t é 3t quadrado mais 4t. Já lá vamos àquele c. Se nós derivarmos isso, se nós derivarmos o 3t quadrado mais 4t, o que é que obtemos? 6t mais 4, não é? Portanto, é verdade. Relativamente ao mais c, vamos lá ver. Não existe uma só função cuja derivada dá 6t mais 4. Imaginem que o c vale 1. Imaginem que o C vale 2, vale 1000, vale 10.000. A sua derivada, a derivada de 3t quadrado mais 4t, mais um valor qualquer,
é ainda 6t mais 4. Porquê? Porque a derivada de uma constante é 0. Portanto, quando nós procuramos uma função cuja derivada é a função inicial, estamos a encontrar a primitiva. Já temos aqui a definição do que é a primitiva. Não existe uma só, existe uma família de primitivas, portanto temos que somar sempre a constante, porque essas funções todas têm a mesma derivada. E agora vou chamar a atenção como é que nós obtivemos esta primitiva. Reparem, o t, portanto, a função de aceleração tem 6t, o 6 mantém-se, tal como nas derivadas, quando temos uma constante, a constante mantém-se e só derivamos a função. Também nas primitivas fazemos isso, o 6 mantém-se. E agora vamos primitivar o t. A primitiva do t dá t² sobre 2. Reparem, se derivarmos t² sobre 2, dá 2t sobre 2, que dá t, que era exatamente o que nós queríamos. E reparem, o que é que acontece ao expoente da potência? Ter t é como se tivéssemos t elevado a 1, é uma potência. O que é que acontece ao expoente? Ao primitivar, aumenta o número do expoente. Enquanto há bocadinho que eu chamei a atenção, na derivada diminui o valor do expoente, quando estamos a primitivar uma potência, o expoente vai aumentar. Portanto, nós tínhamos o expoente 1, que era t, passa a ser t², e sobre 2, a dividir por 2. Enquanto nós nas derivadas multiplicamos pelo expoente, aqui vamos ter que dividir pelo expoente após aumentar uma unidade, porque se nós derivarmos, realmente vemos que acontece. Agora reparem, nós tínhamos uma condição inicial. Era-nos dito que a velocidade no instante 0, t igual a 0, era de 6 metros por segundo. Reparem, se eu tenho aqui a função velocidade que depende daquela constante, portanto que é uma família de funções cuja derivada é o 6t mais 4, mas se eu tiver esta condição inicial, v de 0 igual a 6, e se eu for à função v de t anterior, consigo calcular a constante c. Portanto, esta constante c é calculada através da condição inicial. E aqui sim, tem a função final, a função velocidade, 3t² mais 4t mais c, porque foi-me dada uma condição inicial que me permitiu calcular a constante c. Mas nós queremos a função posição, portanto temos que primitivar novamente, mas agora vamos primitivar a função v de t. Pelo aquilo que eu disse há bocadinho, reparem, a primitiva de t² dá t³ mais 3. O expoente da potência aumenta uma unidade. t² passa t³ sobre 3, a dividir por 3. Se for a derivar é multiplicar, como estamos a primitivar é derivar. O 3, como eu já disse há bocadinho, mantém-se. Primitivamos o t² dá t³ sobre 3. O 4t, o 4 mantém-se. Primitivamos o t, etc. E mais uma vez obtemos aqui a constante. Portanto, se nós derivarmos a função t³ mais 2t² mais c, obtemos a função velocidade 3t² mais 4t mais c. Temos então a família, todas as funções de posição, cuja derivada dá a função anterior. Mas nós tínhamos uma condição inicial, não sei se vocês se lembram, em que a posição inicial no início da experiência, para t igual a 0, era de 9 metros. Ou seja, se formos à função genérica geral de x de t, se substituirmos o t por 0 e igualarmos a 9, obtemos o valor da constante, que é 9. Portanto, aqui temos a função posição, t³ mais 2t² mais 9. Ou seja, primitivar é, digamos, andar ao contrário da derivada. Se eu quiser saber a primitiva de uma função, quero saber qual é a função cuja derivada é essa que eu dou. E já vimos que de facto há uma família de primitivas, portanto nós temos várias primitivas. A primitiva é a função cuja derivada dá a função inicial, mas temos uma família de primitivas, temos que sempre acrescentar a constante. Se tivermos condições iniciais, então é possível calcular essa constante. Portanto, para resumir, f de x, temos uma função f de x, se nós primitivarmos e convencionou-se que a primitiva de uma função f minúsculo é f maiúsculo, portanto vamos convencionar essa notação. E o que é que significa isto? Se derivarmos o f maiúsculo, se derivarmos a primitiva, obtemos a função inicial.
Então, agora resumindo e introduzindo então a noção de integral. Então temos uma função y igual a f de x, temos uma primitiva que convencionamos representar-se por uma letra maiúscula, f de x, portanto, de modo que a sua derivada dá a função inicial, e vamos chamar à família de todas as primitivas, ou seja, quando introduzimos a constante c, como sendo o integral. O integral é aquele símbolo, aquele s esticadinho, portanto, da função f de x dx, é uma função f maiúsculo mais constante, ou seja, o resultado do integral é sempre a família de todas as funções cuja derivada dá f minúsculo. Reparem, portanto, a derivada do f maiúsculo dá o f minúsculo. Tá bem? Portanto, o integral vai ser a família de todas as funções e vai ser na resolução de integrais que eu me vou basear, portanto, no resto deste vídeo e depois nos próximos vídeos que eu já vos referi. E temos o primeiro integral. O integral de 1 sobre x é igual a ln de x mais constante, ok? E porquê? Porque a derivada do ln de x é 1 sobre x. Portanto, basta ir ao formulário das derivadas, e eu depois no próximo vídeo vou falar um bocadinho sobre estas fórmulas. Se formos ao formulário das derivadas, sabemos que a derivada do ln vai ser 1 sobre x. Portanto, no fundo, as fórmulas para as derivadas também funcionam para os integrais. Estes os mais simples, depois já vamos ver isso. Pronto, temos a resolução do integral. Outro integral, quanto é que é o integral do seno x? É menos cosseno x mais c. E porquê? Porque a derivada do cosseno x, nós sabemos que é menos seno x, portanto logo o integral tem que ser menos cosseno x. Portanto, é só ir a um formulário de derivadas e vamos logo ver qual é então a função cuja derivada é a função integranda. Aquela função que está no integral chama-se a função integranda. E outro exemplo, quanto é que é o integral do cosseno? É seno. Porquê? Porque a derivada de seno é cosseno, portanto está o assunto resolvido. E agora, quanto é que é o integral da secante ao quadrado? Mais uma vez é fácil, vamos ao formulário das derivadas e vamos ver qual é a função cuja derivada dá secante ao quadrado, é a tangente e está resolvido. Portanto, temos aqui os integrais mais simples, são aqueles cujo argumento da função integranda só tem a variável x. Nós no próximo vídeo vamos introduzir a resolução de integrais de funções um bocadinho mais complexas, são aquelas funções em que o argumento da função integranda não tem só a variável x, mas tem também uma função de x. Não é mais complicado, é abordar um bocadinho diferente. Pronto, este vídeo termina, então aguardem pela publicação do próximo vídeo. Até já!